E aí, turma do sexto ano, bora finalizar o capítulo sobre o Egito, finalizando aí então com o reino de Cush. Então, partiu a aula de história, beleza? Bom, turma, como a gente viu nas últimas aulas, as videoaulas aí sobre o Egito, grande civilização aí da antiga Mesopotâmia, né? Região nordeste da África, onde dominou boa parte das civilizações também que estavam surgindo ali em torno dela, tá certo? Não foi diferente com o reino de Kush. O reino de Kush surgiu aí também às margens do Egito Antigo e herdou boa parte da cultura e da questão religiosa do qual o Egito se proporcionava, tá certo? No reino de Cush, a gente parte então para o ano 730 a.C., voltada à questão dos faraós negros, né? Esses faraós negros foram pessoas bastante responsáveis no reino de Cushitas aí, para fazer com que fortalecesse, para fazer com que crescesse ainda mais e ficasse com mais força essa questão do reino de Cush, porque os faraós negros eles denominavam aí a parte das pirâmides, das construções das pirâmides, que não era só a questão das pirâmides do Egito, que servia também para as suas tumbas, tá certo? Aí, para essa questão do reino dos faraós negros. Partindo então para esse ponto estratégico dos faraós negros, a gente encontra voltada aí na decadência desses faraós negros, né? Uma outra forma aí de se dar com a questão das características do reino de Cush para estudo. A gente separa em duas partes. A questão religiosa, como é que os reis eram escolhidos, e a participação da mulher. Na questão religiosa, os reis eram escolhidos pela quem estava mais apto para ser o rei do Cush, tá certo? Então, eles faziam toda uma cerimônia e plantavam determinadas sementes para os deuses escolher essas sementes, e aí aquela pessoa seria o privilegiado para ser o reino, quer dizer, do reino de Cush. Na questão da sociedade da mulher, era a questão denominada com um nomezinho chamado Candice. Esse nome era dado a uma nomenclatura às mulheres, do qual tinham um certo tipo de direito a participar da questão política e econômica do reino de Cush. Uma das mais famosas dessas mulheres era a chamada aí, tem um nome aqui, é, a Amani Shaketo, né? Um nomezinho aí esquisito para a época, mas que prevaleceu como uma das mais personalidades fortes entre as mulheres ali no reino de Kush. O reino de Kush ele vai ser uma decadência depois da 25ª dinastia dos faraós negros, né, que eles também herdaram aquela questão da coroa com a serpente, com as duas serpentes que dominava o Egito, o reino de Kush, justamente pela questão aí, porque o Império Romano estava crescendo, estava dominando as regiões da Mesopotâmia antiga, e o Egito, com Cleópatra, já estava sendo dominado pelos romanos, que é uma outra parte de uma história para a gente ver aí mais à frente, tá bom? Por enquanto, vamos ficar para o reino de Cush. Dentro do reino de Cush, a gente parte também para divisões sociais e econômicas. Dentro da questão econômica, a gente parte para os criadores, né, o que se trabalhava aí com os gados. A pecuária era bastante predominante para o reino de Cush. Eles dominavam os gados, dominavam aí os cabritos, os cavalos, os burros, tudo para servir em torno da melhor forma de cultivo das plantações, né? E até mesmo usava a força do animal para extração de água, porque a civilização do reino de Kush foi privilegiada em determinada parte da África ali, porque eram regiões que tinham um certo tipo de período de chuva regulamentado, diferente do antigo Egito, tá certo? Uma das cidades que vai prevalecer aí no reino de Kush é uma cidade chamada aí de um nome, também um nomezinho assim meio esquisito, né? Mas que foi bastante predominante, chamada aí de Meroé. E os artesãos no reino de Cush
vai se prevalecer, vai dar uma nova ênfase também, porque eles vão fazer características voltadas também à questão do ouro, né, herdado pelo Egito Antigo, e eles vão crescer fortemente também nessa questão do comércio e a questão dos soldados do reino de Cush. Os Cushitas também foram bastante fortes e presentes para esse período, porque o reino de Cush estava sempre em ameaça com outros povos, e uma delas já foi citada aqui, a grande civilização romana que estava vindo com força, dominando essas regiões próximas aí na África, no antigo Mesopotâmia, tá bom? Para a gente ver a sociedade de Cuxitas, né, uma outra cidade vai dar uma ênfase chamada de Aksum. Ela vai dar uma continuidade ao reino de Cush, mas especialmente a cidade de Meroé, né, porque ela vai dar outro viés, uma outra característica a esses povos, porque o cristianismo já está dominando aquela região e a cultura europeia já está dominando também esses povos. E o reino de Cush vai ficando enfraquecido e as pirâmides vão ficando cada vez mais rústicas, menores e não mais com tanta ênfase, como a gente vê nas imagens do livro, tá certo? Bom, pessoal, para vocês terem uma noçãozinha de ideias aí para responder a atividade, da página 87 a 88, eu não quero que vocês respondam agora de 89, tá bom? Só essas duas páginas. Vocês vão tirar as dúvidas, vão perguntar, vão ler esse capítulo, espero que leiam na boa, tirando dúvidas, e me perguntem realmente, porque se vocês não perguntarem, se vocês ficarem sempre nessa leitura didática, sem muito controle, e não problematizar, a resposta vão demorar a sair e vão jogar qualquer tipo de resposta do qual não vão estar coerente com o conteúdo. Então eu estou aqui para ajudar a todos, tá certo? Perguntas no PV ou então no grupo, pode perguntar à vontade. Então, boa tarde a todos, boa aula, dúvidas, me pergunta e é isso aí, tá certo? Beijo para todos e abraços.